Família, nós temos pregado algumas mensagens referente à família, e hoje nós iremos falar sobre um personagem muito rico da Bíblia. Não que alguns não sejam, né? Mas hoje nós vamos falar a respeito de José. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Gênesis, capítulo 45, nós vamos ler do verso 1 ao 9. Meus irmãos, não fiquem aí fora não, sereno, viu? Vem mais para cá, os irmãos não ficarem doentes aí, viu, irmão Roger, irmão João? Fiquem aí fora não, pode entrar mais aqui para dentro. Se quiserem, pode até assentar, tá bom? Digo isso pela saúde dos irmãos. Gênesis 45, de 1 a 9. O tema da mensagem desta noite: vencendo os traumas na família. Vencendo os traumas na família. Gênesis 45, de 1 a 9, diz assim: a essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar, tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. E quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para lhes salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai, e digam-lhe: assim diz o seu filho a José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Vencendo os traumas da família. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que já vimos e ouvimos, ó Pai.
Agora, Senhor, no transcorrer, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, fala, ó Deus, no coração do Teu filho, da Tua filha, assim como o Senhor está falando no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você ler a Bíblia de uma maneira cronológica, você vai entender em algum momento que não existe uma pessoa que deveria ser mais revoltada, mais recalcada, mais angustiada, mais cheia de traumas do que José. José deveria ser o camarada mais revoltado do mundo. José deveria ser o cara, a pessoa mais questionadora do mundo por tudo que aconteceu na vida de José. Só que nós vemos, meus irmãos, que José, ele conseguiu vencer os traumas que ele obteve na sua vida. Nós sabemos que, em primeiro lugar, José perdeu a sua mãe muito cedo. Nenhum tipo de relacionamento quase ele teve com a sua mãe. Alguns estudiosos dizem que a mãe dele o perdeu no parto. Então ele já carregava, aquele trauma sobre os seus ombros, aquela dor de não ter conhecido a sua mãe. E nós vemos então que mesmo assim, então José caminhando a sua vida, caminhando paulatinamente, nós vemos então que os seus irmãos tinham ódio de José, inveja de José, rancor de José. E posteriormente José foi vendido pelos seus irmãos ali para os egípcios. E ele foi parar no Egito. Foi vendido pelos amalequitas e depois ele foi parar ali no Egito. Então nós vemos, meus irmãos, as marcas, os traumas que José poderia ter carregado sobre a sua vida. Todos nós, em algum momento, nós carregamos alguns traumas. Seja de criança, de adolescente, de jovens, de adultos. Todos nós carregamos algum momento, nós carregamos até mesmo, e isso nós trazemos para a nossa família, muitas vezes trazemos para o relacionamento, trazemos para o casamento, trazemos para as circunstâncias da vida, para o nosso trabalho, ou seja, em todo momento da nossa vida, nós carregamos um certo trauma, que não deveria existir a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Até que momento nós devemos carregar os nossos traumas, ressentimentos, sentimentos? Até que ponto, até que momento nós devemos carregar isso? Até o momento que nós ainda não conhecemos Jesus. Porque tudo isso deve ficar para o antigo homem, para a velha criatura. Mas muitas vezes nós nutrimos esse velho homem, muitas vezes nós pegamos esses traumas como amuletos, muitas vezes como cadeira de roda ou como muleta para vivermos, e muitas vezes isso serve para as nossas vidas como desculpas, porque nós somos assim. Não, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus Cristo, todos os nossos traumas, todos os nossos sentimentos e ressentimentos, eles devem cair por terra. Então nós vemos que José, ele tinha tudo para ser alguém muito rancoroso. Nós podemos enxergar aqui que José tinha tudo para ser alguém vitimista. Nós vemos que Josué poderia ser um homem que no bojo da sua vida poderia carregar marcas irreversíveis, mas assim não foi.
Primeiro ele foi vendido. Depois, por ser um homem de Deus, ele foi escolhido para trabalhar na casa de Potifar. Potifar diz assim: olha, de toda a minha casa você vai administrar e governar, somente minha esposa não. Mas a palavra de Deus, a história diz que José era um homem muito bonito. Em algum momento ele foi atacada pela esposa de Potifar. E a história diz que as suas vestes, parte das suas vestes fica nas mãos da esposa de Potifar. E quando ela diz isso para Potifar, Potifar vai parar na cadeia. José vai parar na cadeia. E ali na cadeia, meus irmãos, preso ali na masmorra, mesmo assim ele continua sendo bênção ali, administrando ali. Deus dá visões para ele. Ele consegue interpretar sonhos. Por quê, meus irmãos? Porque quem tem Deus não pode ter traumas, não pode ter ressentimentos. Nada pode atrapalhar a sua vida com os servos do Senhor. E mesmo ele ali, naquele lugar, ele deu frutos. Porque ele foi capaz de interpretar sonhos naquele lugar. E em cada lugar que ele passava, ele vencia os seus traumas. Mas para isso ele ficava mais perto de Deus. Muitas vezes nós colocamos e atribuímos responsabilidade para os nossos filhos que nem nós tivemos um dia. Muitas vezes os nossos filhos, eles são o que nós somos. Se somos doentes, nós vamos fazer filhos doentes. Se temos traumas, nós vamos passar os traumas para os nossos filhos. Se somos felizes, os nossos filhos serão felizes. Se somos bem resolvidos, os nossos filhos serão bem resolvidos. Mas se formos negativos e doentes, os nossos filhos serão doentes também. Então, meus irmãos, não há trauma nenhum que esse Deus não possa curar. Então, muitas vezes nós ficamos presos a esses tipos de pensamentos. E nós não podemos. Essa mensagem nasceu no meu coração na sexta-feira, quando eu passei por uma situação, uma situação difícil. Sexta-feira, até mais ou menos 9 horas da manhã, minha sexta-feira foi bacana, mas quando deu mais ou menos 9 horas ali da manhã, aconteceu algo, que o meu dia ali ele foi transformado, ele se tornou um dia negativo para mim. E eu olhava para o céu e nada e ninguém, poderia reverter aquela situação, aquele sentimento que eu estava passando naquele momento. Nada e ninguém ia me trazer alegria. Eu só pensava com a razão, não tinha emoção, só razão. Porque o certo deveria ter ocorrido isso, porque o certo seria assim, porque o certo deve ser dessa forma, e o certo, e a razão em primeiro lugar. Mas eu quero dizer algo que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero colocar no seu coração nesta noite. Só iremos conseguir vencer os traumas, as dificuldades. Só iremos conseguir vencer as lutas. Só conseguiremos vencer os momentos inóspitos das nossas vidas. Sabe quando? Quando você entender que em toda e qualquer situação, Deus permitiu que isso acontecesse. Olha só. Quando você entende que Deus permitiu, que foi uma vontade permissiva de Deus, que Deus deixou que isso acontecesse, vai ficar mais fácil para você trabalhar com isso. Enquanto você se perguntar, olha aí meus irmãos, então José em nenhum momento, ele se perguntava por que estava acontecendo aquilo na vida dele, ou por que aconteceu aquilo na vida dele.
Mas ele entendeu que tudo que estava acontecendo foi permissão de Deus. E quando nós entendemos que Deus permite ou permitiu que algumas coisas aconteceram nas nossas vidas, nós iremos conseguir entender a didática da vida. Deus quis assim. É a única maneira que nós temos para entender os desígnios, os planos, as estratégias de Deus. Não tem outra maneira. Talvez se você ficasse perguntando por que aconteceu, ou o que aconteceu, se não tivesse acontecido assim, se não tivesse sido desta maneira, desta forma, eu estaria assim, eu estaria assado. Por que só comigo? Por que isso aconteceu? Enquanto você ficar se perguntando, e enquanto você ficar se questionando, você não vai entender. Mas quando você entende que é a vontade de Deus, e Deus quis assim, você vai conseguir entender. Foi sua vontade, Senhor. Foi o seu desejo, Senhor. E crendo na soberania de Deus, de quem é Deus de fato, nós conseguimos entender muitas coisas nas nossas vidas. Colossenses capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ele é antes todas as coisas, e nele tudo subsiste. O que nós podemos entender com isso? Que o Senhor conhece, que o Senhor sabe, que o Senhor opera, que o Senhor dirige todas as coisas. Então, enquanto muitas vezes nós ficarmos nos questionando, nos perguntando, nos indagando o porquê, nós não vamos conseguir caminhar. Mas quando nós entendemos que, apesar de tudo, foi a vontade do Senhor, que foi a vontade de Deus, nós conseguimos então colocar uma pedra sobre os nossos traumas, sobre os nossos ressentimentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas derrotas, sobre tudo que acontece muitas vezes de ruim nas nossas vidas. Então nós vemos, meus irmãos, que agora José estava no ápice da sua vida. José era governador do Egito. Mas ele ainda tinha uma pendência ainda. Algo ainda ardia no seu coração. Algo ainda era árduo na sua vida. Era árduo no seu coração. Algo ainda machucava o seu coração. O que era? O seu pai. A Bíblia diz que Jacó amava José. José amava a Jacó. E a primeira coisa, quando ele vê os seus irmãos, ele lembra daquilo que os seus irmãos fizeram para com ele. E ele ainda pergunta: Jacó vive? Ou seja, meu pai ainda vive? Sim, vive. E aí eu quero parar para falar algo para os irmãos. Olha que Deus maravilhoso que nós servimos. Não é a primeira vez que eu digo isso aqui nesta igreja, porque eu vi isso na vida de grandes homens. A gente, meus irmãos, a gente que é servo do Senhor, nós que somos servos do Senhor, quando há uma promessa, quando há um propósito de Deus nas nossas vidas, nós não iremos descer a sepultura sem antes vivermos um por um. Nós vemos, meus irmãos, que José estava governando o Egito. Ele ainda tinha aquele amor para com seu pai. E a primeira coisa que ele pergunta é se Jacó ainda é vivo. E nós vemos que de todos os traumas que ele passou, com todas as dificuldades que ele passou, ele ainda iria ver o seu pai. E o seu pai ainda ia vê-lo, ele como governador do Egito. Era propósito de Deus. Era plano de Deus, e ele ia viver isso, e viveu isso. E ele disse para os seus irmãos: olha, não foram vocês que me fizeram mal, olha, não foram vocês que me
venderam para fazer o mal para mim. Vocês não têm culpa de nada. Quem me trouxe no Egito foi o próprio Deus. Olha só. O que no olhar daqueles homens era o mal, não era o mal. Era Deus preparando já José para reinar sobre aquela nação, sobre aquele povo. Então, meus irmãos, não há nada e ninguém que faça mal para a gente, não. Então, muitas vezes a gente tem o costume de falar, fulano fez mal para mim, fulano está planejando. Não, não faz não. Quem tem Deus, não há mal que faça para você, ou não há mal que se levante, que não caia por terra. E se tocar em você, servirá como bênção na sua vida. Creia nisso. Não tenha medo, tenha fé. Nem o mal, meus irmãos, pode derrotar aqueles que são escolhidos do Senhor, que são escolhidos de Deus. Até mesmo os seus inimigos verão a sua vitória em nome de Jesus. Porque fulano tem feito mal, fulano tem me denegrido, fulano tem feito... Esquece isso daí. Não há mal que sustente um servo de Deus. Não há ninguém que venha derrubar os servos de Deus. Quanto mais torcem para a sua felicidade, quanto mais torcem para a sua derrota, mais você vai crescer em nome de Jesus. Mais você vai levantar, mais você vai conquistar. E nós vemos isso nesta noite na vida de José. Talvez o único trauma que ele tinha aqui de fato, meus irmãos, era o seu pai, de rever o seu pai, de beijar o seu pai, de abraçar o seu pai. E Deus lhe deu isso. Na minha opinião, a única coisa que machucava o coração de José era de saudade do seu pai, que ele queria ver o seu pai. E Deus permitiu isso. Meus irmãos, se eu pudesse ver uma situação, se eu pudesse estar, naquele lugar, se Deus pudesse me dar alguns instantes para eu ver uma situação, está aqui uma situação que eu gostaria de ter visto. O encontro de José e Jacó. Depois de tantas lutas, depois de tantas mentiras, depois de tantas coisas, o Senhor ainda permitir que o propósito de vida, mesmo que na velhice, seja cumprido. Eu fico imaginando, meus irmãos, aquele encontro, olhando aquele encontro. Porque somente de José ver seus irmãos, ele já se emocionou. A Bíblia diz que ele chorou de uma forma tão árdua, que todo o faraó, que não só o faraó, mas todo o palácio ouviu o choro de José, quando ele se manifestou, quando ele se revelou a seus irmãos ali. Interessante, né? Quem faz o bem para a gente, às vezes a gente esquece. Mas quem faz o mal para a gente, a gente não esquece, jamais. E deveria ser ao contrário, não? Deveria ser ao contrário. Eu me lembro, certa vez, que eu era adolescente, e eu estava numa determinada igreja, aqui da nossa associação, e eu estava correndo na igreja. E o pastor daquela igreja, ele pegou o microfone, se dirigiu olhando para mim, tinha umas 200 adolescentes. Mas, para mim, ele estava falando, comigo. Vamos parar de correr, e não sei o que, ela apontou o dedo assim, para mim, falou. E eu, meus irmãos, todas as vezes que eu olhava aquele pastor, toda vez que eu olhava para ele, eu me lembrava daquele dia. Muitas crianças correndo ali na igreja, mas ele mirou aí, e ali ele começou a falar que era para parar de correr, isso, aquilo e tal. E eu fiquei tão chateado, fiquei tão triste com aquela situação. E eu me tornei pastor. E quando foi um dia,
por uma determinada situação, né? Eu desenvolvendo o meu cargo aqui na associação, e ele precisou da minha misericórdia, né? Que eu agisse com ele com misericórdia. Ele nunca soube daquilo que ia acontecer, né? Mas a gente só conseguirá vencer os nossos traumas quando nós estivermos perto do Senhor. Quando você traz na sua mente, porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo. Quando você tem essas coisas e reparte isso, às vezes, com pessoas, e muitas vezes você se coloca como um coitado da história. Meus irmãos, nós temos que vencer as nossas dificuldades com amor, com o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Então, meus irmãos, só conseguiríamos entender certas coisas de fato que acontece com a gente nesse mundo quando nós entendemos que foi Deus que permitiu. Se aquele ladrão não tivesse roubado meu carro, hoje eu estaria bem melhor. Se fulano não tivesse me dado um golpe. Se fulano não tivesse falado aquilo. Esquece isso. Isso é permissão de Deus, para que nós venhamos a crescer. É Ele que opera tudo, como nós acabamos de ler o texto. Nele tudo subsiste. Nada acontece por acontecer. Se aconteceu foi porque Deus permitiu. Bola para frente, vamos olhar para frente, siga em frente, que a glória da última casa, sem dúvida, será melhor que a primeira. É assim que nós devemos olhar. Eu perdi isso, eu perdi aquilo. Deus permitiu. Embora, meus irmãos, muitas das coisas também, culpa nossa, mas de qualquer forma, Deus permitiu que isso acontecesse, para que nós venhamos a crescer, para que sirva de bênção nas nossas vidas. Não sei se você sabe disso, mas o dono da Toyota, ele certa vez foi pedir um serviço na Honda, né? Lá no Japão. E na hora que ele apresentou o projeto dele, as coisas dele, os planos dele, ele foi reprovado. Ele foi demitido, né? Porque não tinha nada a ver os planos dele, a forma dele, a forma que ele queria aplicar, e ele foi demitido, né? Na Honda. E com isso, então, ele teve a ideia de criar a Toyota, né? E nós vemos hoje que são duas marcas fortíssimas no mercado. Poderia ser uma só, mas temos duas. Então, meus irmãos, muitas vezes nas nossas vidas, nós nos vitimizamos e muitas vezes nós abrimos mão de certas coisas, né? Então, muitas vezes nós damos certo em determinadas coisas, eu prefiro parar, eu não quero fazer mais, né? E às vezes mais um pouquinho de esforço, mais um pouquinho de perseverança, nós conseguiríamos. E José, então, ele consegue vencer cada trauma, cada momento, cada época da sua vida que vinha uma dificuldade, ele conseguia vencer. O que nós podemos entender? Quem era com José? Era Deus. Era Deus que era com José. De José mesmo, ele não conseguiria absolutamente nada. De José mesmo, ele não conseguiria vencer. José era para viver a vida toda chorando pelo que os seus irmãos fizeram com ele. Foi assim? Não foi assim. José tinha um amor tão grande para com o seu povo, que ele deixou para os remanescentes de Israel
para as tribos, ele deixou a seguinte frase: olha, quando o Senhor vier visitar o seu povo, quando o Senhor, que é plano dele, vier dar uma terra para nós, por favor, né, levem os meus ossos, os meus restos mortais, para a terra que o Senhor há de dar para o seu povo. Olha só, né? Olha que homem, olha que fé. Embora governava o Egito, de forma nenhuma ele queria que os seus ossos ficassem perpetuamente ali no Egito, mas sim no lugar que o Senhor iria dar para o seu povo. Então, nesta noite, Pai, não deixe que os seus traumas, mãe, não deixe que os seus ressentimentos possam exalar de uma forma tão grande que os seus filhos venham a sofrer com isso. E que você também possa se libertar disso em nome de Jesus. Que possa haver vida na sua vida. Que você possa entender que ainda que te machuque lembrar de algumas veredas antigas, que você possa dizer assim: o Senhor quis assim. Foi da vontade do Senhor. É a única forma que a gente consegue viver, caminhar, é quando nós entendemos: Senhor, foi da sua vontade. Porque muitas vezes nós queremos lutar com as coisas que já aconteceram e perdemos o tempo com isso e não vai voltar novamente. Então o que nós devemos fazer? Vamos viver. Vamos confiar em Deus. O que ficou para trás, simplesmente ficou para trás. Isso é uma das coisas que nós não vamos conseguir vencer, é aquilo que já passou, aquilo que ficou para trás. Então, só teremos a vitória do Senhor. Só vamos conseguir vencer os traumas na família quando nós entendermos que, de algum modo, Deus quis assim. Foi da vontade do Senhor. Glória a Deus. Caso contrário, nós não vamos conseguir entender. Mas, pastor, foi uma coisa terrível. O Senhor permitiu. Pastor, eu não consigo perdoar. Deus permitiu que isso acontecesse. Pastor, é terrível. Brigue com o Senhor quando chegar lá no céu. Diga para Ele: por que o Senhor permitiu isso? Ele vai te responder: e por que você perdeu tanto tempo da sua vida pensando nisso? Se eu morri na cruz por você. Então, que nós possamos ter esse entendimento, que certas coisas só vamos conseguir, de fato, enterrar quando entendemos que foi o Senhor que quis assim. Eu tenho um amigo japonês e eu gosto de esmiuçar a cultura japonesa, né? E eu perguntei para ele, e às vezes eu vou lá no escritório dele fazer alguns acertos com ele, e eu fico, às vezes, horas perguntando para ele sobre a cultura dos japoneses, né? E eu perguntei para ele por que os japoneses, depois de 15 dias do falecido, que a pessoa morre, por que eles fazem uma grande festa? Por que festa? Comida, bebida, ali é oferecido, né, aquilo que o ente querido mais gostava naquela festa, e ali eles se alegram. Outra coisa que me chamou a atenção, eu falei: por que vocês não têm o costume, né, de ir no cemitério? E esmiuçando ali a cultura japonesa, sabe o que ele disse? Ele disse assim, né? É claro que isso é a cultura budista. Ele disse assim, que enquanto não há essa festa, então você tem um luto pela pessoa. Depois que eles fazem essa festa, né, eles não guardam mais nenhuma tristeza pela pessoa que se foi. A festa é o marco, né, para que aquela pessoa possa evoluir, né, no campo espiritual. E ali tem lembranças, mas não há mais tristeza para aquela pessoa partir de vez. Eu achei interessante isso.
E agora eu me pergunto para nós que somos cristãos, e nós que temos a certeza que aquele que partiu está com Cristo, tem uma vida com Cristo. Se alguém se pega muitas vezes numa heresia dessa, e nós que somos servos de Deus, como nós não devemos, como nosso coração não deve pulsar a respeito disso. Então que nós não devemos guardar os nossos traumas, mas que os nossos traumas possam ser entendidos, que contudo foi a vontade do Senhor nas nossas vidas. Perdi isso, Deus permitiu. Perdi aquilo, Deus permitiu. Aconteceu isso, Deus permitiu. Eu falei para os irmãos na semana passada que eu estava vendo uma reportagem na Cracolândia, né? E três coisas ali me chamaram muito a minha atenção. Duas especificamente. Primeiro, um pai que veio da Bolívia visitar o seu filho na Cracolândia. Olha, meus irmãos, pessoas vêm de outros países visitar o seu filho na Cracolândia. E aquele senhor veio de um país distante visitar o seu filho, que veio para cá arrumar serviço, estudar e foi parar na Cracolândia. Quando aquele senhor chegou, que perguntou do seu filho ali para alguns transeuntes, eles falaram que o filho dele tinha sido assassinado, né? E ele voltou novamente para o seu país. Aquilo machucou muito o meu coração. Alguém que veio visitar o seu filho na Cracolândia e o seu filho estava morto. E a reportagem viu ele lá fazendo a oração em frente ao túmulo do filho. Como deve doer, não dá para mensurar. E uma mãe dando glória a Deus porque o seu filho tinha sido preso. Foi visitar o seu filho na Cracolândia e o seu filho foi preso. Sabe o que ela disse? Isso é propósito de Deus. Porque se ele tivesse aqui, ele poderia ter morrido nas drogas, ou seja lá por quê. Pelo menos lá, ele está em segurança. Dá para você imaginar isso? Alguém agradecer a Deus, glorificar a Deus porque o filho está preso. Então, meus irmãos, que os nossos traumas não possam tirar a alegria das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes os nossos traumas, as nossas veredas antigas, nós passamos isso para os nossos filhos. Muitas vezes queremos que os nossos filhos sejam servos do Senhor. Muitas vezes queremos que os nossos filhos deem frutos. Queremos que eles sejam obedientes. De que jeito? Qual é o Deus que você tem mostrado para o seu filho que você tem? Para a sua filha que você tem? Para o seu cônjuge que você tem? Então só poderemos apagar essas coisas nas nossas vidas quando nós entendemos que o Senhor permitiu. Foi o que José disse aqui. Meus irmãos, acalmem os seus corações. Meus irmãos, fiquem tranquilos, eu não vou fazer nada com vocês não. Quem me trouxe aqui foi Deus. Quem me trouxe aqui foi Deus. E quando nós entendemos que o Senhor é absoluto em tudo nas nossas vidas, ficará mais fácil a gente entender os planos de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Ele nos faça entender os seus propósitos nas nossas vidas. E que nada venha tomar o lugar dele. Que nenhum sentimento venha tomar o lugar dele. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço pela tua palavra. Palavra essa que me ensina que as minhas marcas, ó Pai, devem ser somente minhas. Que as minhas tristezas, elas devem ser somente minhas tristezas. Tua palavra me ensina também nesta noite que tudo que aconteceu na minha vida, que muitas vezes não me agradou, o Senhor permitiu. E que eu possa entender, ó Pai, que eu possa obedecer e que eu possa seguir em frente. E se alguém, ó Pai, nesta noite, que
prova deste veneno, que toma desse veneno, que ele possa ser livre em nome de Jesus. Que ele possa olhar para a cruz e ver o seu sacrifício, de tal modo que ele possa dizer: valeu a pena o Senhor morrer na cruz por mim. Que todos os nossos traumas, que todos os nossos ressentimentos, ó Pai, possam estar bem longe de nós, ó Pai querido. Que nós possamos tirar, Senhor, das nossas vidas todo o pensamento de psicólogo, psiquiatra, psicanálise, ó Pai. Ó Senhor, que todas as maldições, ó Pai, possam cair por terra. Que a nossa mente possa ser livre. Que o Senhor possa apagar tudo aquilo que nos traz confiança e nem alegria aos nossos corações. Que a partir desta oração nós possamos ser felizes em nome de Jesus. Amém. Ministério de louvor, até a palavra.